Olá pessoal, estamos de novo, o Laerte continua aqui com a gente. Laerte, obrigado mais uma vez. E eu tenho em mãos aqui um livro chamado A Casca do Tempo Nascente, ensaio sobre a sedução, escrito pelo meu amigo Laerte. E ele me presenteou esse livro, vou lê-lo. Mas eu queria então que você contasse um pouquinho, Laerte. Faça um spoiler. Sim. Bom, obrigado mais uma vez. Espero que faça proveitos múltiplos desse livro. Esse livro é o desdobramento de uma pesquisa que eu comecei, inclusive, no mestrado, que fiz enquanto estávamos ali frequentando o laboratório, em 2015. E que foi o resultado de uma pesquisa que começou a se interessar pelos sentidos enigmáticos que eu encontrei para o termo da sedução, sentidos dados por filósofos, por poetas da antiguidade e depois por analistas, inclusive o Freud e o Lacan fazem um amplo uso do nome da sedução, mas com sentidos que a gente leria hoje como do senso comum e que se mostravam muito ambíguos, contraditórios e desconectados, dissociados de alguma forma do sentido da sua origem. Então eu me interessei por fazer uma pesquisa de fato assim dos usos históricos desse termo, né, dos sentidos desse termo, das transformações com atravessamentos políticos, culturais, transformações, né, um termo originado do latim, então uma língua aí com 3.000 anos, 4.000 anos de existência. Um termo que sofre transformações a partir do poder da ascensão do poder da Igreja Católica na era cristã e depois com os usos no campo jurídico. Então a sedução chega a ser usada em tratados de direito, chega a ser usada para nomear certos crimes, como sedução de menores, até o sentido que a gente herda na cultura, como a sedução como uma manipulação, um jogo, uma enganação, um golpe que alguém pode sofrer no jogo amoroso. Golpe. Como uma espécie de manipulação intencional, deliberada, de má fé, para eu obter de você vantagens sem que você saiba as minhas verdadeiras intenções. Bom, a sedução na sua origem tem sentidos completamente distintos e me interessou ilustrar um pouco disso e para no fim poder então colocar isso em diálogo com a clínica, a teoria analítica e vamos dizer, a direção, né, do que seria a direção de um tratamento. É uma proposta de leitura, né? Então esse livro é uma proposta já autoral de, a partir dessa compilação de dados, como é que eu estou propondo ler a sedução. E como que você está propondo ler a sedução? Eu gostei disso aqui, ó. Todo sentido é atiçado por aquilo que ele precisou excluir. Isso. Pois é, na medida em que somos falantes, na medida em que estamos na língua, que operação é essa, né, que permite que a gente articule uma frase, produza representações, tente transmitir algo a outros, e qual é o custo dessa operação, né? Quais são as implicações de a gente afirmar algo e o que permite que um sentido se veicule numa frase e o que ele deixa de fora, né? Então, que efeitos que uma fala pode produzir? Pensemos, né? Só uma pergunta. Diga. Isso que fica de fora é o que garante a continuidade de um dizer? A gente poderia pensar que sim. Agora, isso que fica de fora seria a parte polêmica, né? Isso que fica de fora é dizível? Ou indizível? Ou isso que fica de fora é do inefável? Ou isso que fica de fora seria mais justo dizer o que eu suponho que fica de fora? E o suponho aí eu estou colocando como uma operação, né? Uma operação de fabulação que o falante constrói, né? E que é muito necessária, quer dizer, na medida em que a gente está conversando e vamos pensar tanto numa fala de uma intervenção clínica, né, um manejo transferencial, como numa fala
vou colocar um pouquinho assim no âmbito do flerte, da conversa com teores eróticos. O que você pode supor que está nos meus ditos, ou que você pode supor que não está dito, mas estaria aludido? Isso produz efeitos. E eu incluo aí a questão de que, talvez um pouco para o horror dos contemporâneos... Horrorizar os contemporâneos te interessa, né? É algo legal. Sim, mas que é de que isso escapa, isso é uma verdade cara, vamos dizer, para os analistas, isso escapa à intencionalidade. Chega pra cá um pouquinho, Laerte, você tá... Tô me afastando da cena aqui. Meu cigarro tá incomodando, Tô indo pra é outra isso? cena. Não. Não, é que eu gosto de ser espaçoso. E então, quer dizer, Da outra cena. eventualmente eu posso estar produzindo, minha fala pode produzir efeitos em você que eu desconheço. Isso é por excelência, né? Uma condição de estar na língua. Não é que eu dou... Então, pode até ser, e as revistas, e os cursos, e os charlatões oferecem, vamos dizer, Respostas. técnicas para seduzir. Inclusive os retóricos de discurso político, de oratória e tal. Pode ser, você até pode forjar uma certa artificialidade, performar efeitos no seu interlocutor. Mas o mais interessante e mais intrigante é de que é possível produzir esses efeitos sem saber, sem querer. E vice-versa, né? Por isso que eu acho que interessa isso, assim, a gente ter um pouco de notícias do que é possível colher do acidental da sedução. Então, me corrija se eu estiver errado. A sedução, da maneira como você está propondo no livro, seria a possibilidade de uma abertura e de uma continuidade enigmática. Você falou bem agora uma coisa que ajuda a gente a ilustrar, que é a sedução pensada no encadeamento de certas etapas lógicas, né? A sedução dependeria, vamos dizer, de um tempo quase que prévio, assim, né? De um tempo de uma estabilidade, de um tempo familiar. E a sedução acontece quando, diante desse tempo, um primeiro corte se coloca como fraturando a ordem prévia. Você falou familiar, a sedução seria a abertura por um Heimlich. Sem dúvida. Tá. Assim, como alguma coisa que vem perturbar a ordem prévia dos sentidos. Isso quer dizer aquilo, que quer dizer aquilo, que quer dizer aquilo. A inequivocidade. Isso. Quer dizer, a partir do corte, é claro que a gente pode, diante do corte, imediatamente restabelecer um sentido. Voltar para trás. Voltar. Ou a gente pode, e aí isso que interessa na sedução, né? Uma vez que o corte se coloca para o sujeito como uma questão, como um enigma, a sedução seria, a partir do corte, ir para frente, assim, né, no discurso, no sentido de buscar em outro lugar... Desdobrar. Uma recolagem, tem autores que usam esse termo, né? A sedução seria você descolar uma cópula de sentido e você buscar a recolagem em outro lugar. Isso está dizendo da posição do seduzido no discurso. Aliás, isso, né? Eu estou desenvolvendo uma teoria que vai dizer que a sedução ela se dá no discurso. Estamos no campo discursivo. E o sedutor é aquele que, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, pode encarnar para alguém a promessa de recolagem de sentido. Então não é à toa que o analista, ou aquele que detém, já que isso é um movimento na língua, aquele que detém a promessa de um saber... Então o suposto saber é uma posição sedutora. É sedutora se ele inclusive puder não está muito identificado com com essa entrega de saber. Quer dizer, é fazer o saber produzir um movimento pelo qual o seduzido se desloca de um lugar para outro. E nesse percurso ele produz língua, né? Ele produz linguagem. Então, todo seduzido tem que produzir linguagem. Uhum. E é claro que, vamos dizer, a sedução é melhor no sentido de ela é mais autêntica na medida em que a gente produz uma nova língua, né? Vamos dizer. A gente inventa uma língua para dizer do desvio
com qual a gente se encontrou. É inventar uma língua ou é inventar um novo modo na mesma língua de dizer sobre si? Pode ser, é que uma vez que... Isso que você está chamando de uma nova língua? Assim, é que uma vez que o saber que eu tinha, com o qual eu me pensava, uma vez que esse saber caiu, eu vou ter que produzir um novo saber. Nem que eu vá buscar esse saber num livro, ou numa figura, ou num amado. Uhum. Mas eu vou ter que buscar e me dizer desde um novo lugar. Então, é claro, você vai mexer com a língua que é feita da língua de outros. Então, é possível estar seduzido sem a necessidade de um sedutor? Sem estar encarnado em um sedutor. Aham. Não, porque eu tô pensando, eu tô por enquanto pensando aqui no analista posto pelo paciente como alguém que tem um saber sobre ele. Essa é uma posição sedutora. Existe ao menos um que sabe sobre mim, e eu preciso convocá-lo a dizer. Tá. O analista não se mantém, embora ele sustente esta posição seduzida, mas ele não se mantém ou ele não cai na posição de sedutor, porque ele sabe que isso lhe é impossível. Eu não diria assim, eu diria que o analista tem que suportar e jogar de que ele vai encarnar o lugar de sedutor sem estar... O que não quer dizer que ele vai atuar. Exato, é isso que eu estou dizendo. Sim. É isso que eu estou dizendo. Sim. Tá. Quer dizer, então, de que ele sabe que se ele mantiver essa promessa aberta, isso favorece, vamos dizer, isso no melhor dos sentidos, isso favorece o investimento exato. De deslocamento do analisante, até o analisante poder, inclusive, destituir o analista desse lugar, desse poder sedutor. Tá. Até porque a sedução, a gente diria assim, né? Como o Lacan disse no Semana 8, que o Sócrates disse para o Alcebiades, né? Não é comigo, não é por mim que você está apaixonado, vamos dizer. Ele vai dizer que é pelo outro, mas é pela língua. É a língua que seduz. Tanto é que a gente sai da análise, estou propondo, ainda que talvez não igualmente seduzíveis como éramos antes de uma análise, idealmente, né, se a gente for tentar formalizar o que seria um saldo de alguém que passou por uma análise levada, enfim, de algum modo que tenha avançado. Mas qual é a sedução da qual a gente continua padecendo ao fim de uma análise? Eu tento problematizar isso no capítulo final, né, como um debate. Quer dizer, a gente continua podendo, a gente vai continuar se equivocando, a gente vai continuar lidando com tropeços no saber, a gente vai continuar podendo se surpreender e supondo que em algum lugar existe um novo saber sobre a gente. Né? Isso, para mim, é da ordem da saúde. Agora, até que ponto a gente vai ficar inflamado pela promessa, vamos dizer, pela encarnação romântica de que existe um que sabe que vai me dar e que a gente vai viver felizes para sempre. Exato. Essa decepção, e a decepção é um dos tempos da sedução, quer dizer, diante de toda a promessa de recolar o saber perdido, eu vou me deparar com os limites. Acho que assim, eu não encontrei tudo que eu supunha de saber sobre mim, continua faltando algum saber. Como é que a gente joga com isso e a sedução encarna bem esse impasse, que é o engano. Um dos nomes da decepção é o engano, né? Eu fui sacaneado, fui manipulado, fui feito de trouxa. Que é uma significação também muito moderna, tá aí com os aplicativos, com a falência quase da esperança na paquera, mas que é uma tentativa de curar a sedução com a promessa de transparência. Me diga todas as suas intenções pra gente se esclarecer aqui. Pera que você tá falando de dois modos aí, que o primeiro me parece bastante histérico e o segundo me parece bastante obsessivo. Né? O primeiro, né, nesse campo de da enganação. Fui enganado, né? Você não é. Fui feito de objeto. Você não é, mas eu sustento
que há. Que há. Essa é uma posição histérica. Sim. É um truque neurótico por excelência. Sim. O outro também, né? Sim, sim. Agora, essa tentativa de, então, a total transparência para que haja uma... Para acabar com a insatisfação, né? Para acabar com a insatisfação, essa é uma lógica, me parece, obsessiva. Sim, é a esperança tonta, né? Mas incurável praticamente desse encontro perfeito. Tá. Então a gente pode pensar a sedução como você está propondo. Então, o enigma, a manutenção de algo enigmático como a possibilidade de manutenção de uma sedução, ou da sedução. Sim, a ponto de eu propor no livro que o oposto da sedução é o saber. É a comunicação. O que tá tudo bem, né? Vamos dizer, o livro não é simplesmente um elogio somente à sedução e nada mais serve. Mas é de que a sedução é um jogo em que deixa numa indeterminação e de que para todo mundo tem um limite do insuportável, cada um aguenta um pouco de sedução, né? Porque a gente precisa ligar, produzir sentidos, a gente depende de sentidos estáveis. Uhum. E a comunicação é aquilo que põe fim à sedução. Então, se a gente vai apelar, por exemplo, a um esclarecimento, a um combinado, a uma contratualização, as DRs dos casais... Os pingos nos is. Os pingos nos is. Isso resolve alguma coisa, mas isso apaga a dimensão da sedução, a dimensão erótica, inclusive, porque é um cálculo artesanal muito difícil de você polir, assim, né, em cada encontro. O quanto cada encontro suporta, vamos dizer, de abertura. Porque tem seus perigos. Perigo no sentido de a sedução não tá nem aí para adoração. Eu digo assim. Adoração. Para duração. Duração. No sentido de tentar fazer durar um encontro, né, um conjunto. Bom, a sedução ela vai religando, é a associação livre. Né? Vai uma nova associação, desvio sem fim. Uhum. Aonde é que a gente corta, né? Onde é que a gente fala assim, não, aqui tá bom, eu não quero mais ficar nessa deriva. Isso aqui eu quero que dure. Cara, pra mim essa é uma discussão super cara com relação ao debate sobre o amor, inclusive. Porque o amor seria um pouco isso, né? O Alain Badiou fala isso, assim, fazer do acaso de um encontro alguma coisa que possa durar. Que dure. Uhum. Até onde e a que custo. É a saída do apaixonamento pro amor? É um trabalho que precisa, vamos dizer, quase que assim, com que astúcia a gente pode seguir reinventando uma relação que depende também, né, de um investimento permanente na língua, para que não fique um discurso morto, não fique só dependente de clichês ou de uma coisa que não se diz. É preciso reinvestir com a linguagem, né? Mas, ao mesmo tempo, as custas de excluir o quê, né? O que a gente precisa deixar de fora para manter uma amarração? Boa. O que precisa deixar de fora? Isso é o truque de cada um. Mas eu uso a metáfora da cena da Odisseia do Ulisses na embarcação para se proteger das sereias. Não sei se você conhece. Calypso? Não, a Circe, acho que é a feiticeira que dá a dica para eles. Mas a dica para passar pelo rochedo das sereias era para todos os marinheiros tampar os ouvidos com cera. Olha que bonito. Uhum. É uma defesa contra a sedução. É o canto da sereia. Qual é a defesa contra o canto? Se faça de surdo. Você não vai escutar em canto nenhum. E aí pro Ulisses, ela dá um truque extra pra ele que é assim, você pode escutar o canto, mas você vai se amarrar ao mastro pra você não ser sugado. Ser sugado. Então o Ulisses se amarra a um mastro. Uhum. E eu tô sugerindo pensar assim que o mastro vamos dizer, todos nós somos amarrados ao mastro de algum sentido que nos orienta na vida, em nome do qual a gente se reconhece no laço, pra gente não ser desviado. O captonê. E o sentido do eu, o sentido do... Sim. Eventualmente a gente se encontra com alguma coisa ou com alguém que nos faz questionar. Pera lá. Por que eu tô amarrado aqui? Será que eu quero continuar amarrado aqui? Eu dou o exemplo do John Lennon com a Yoko Ono, que uma vez que o John Lennon encontra a Yoko Ono, assim,
Dane-se os Beatles. Eu quero ficar com essa mulher. Se eu abro mão de tudo isso aqui, porque o meu lance agora é outro. E ele partiu para outro. É lindo isso, porque no fundo eventualmente você vai perder muita coisa, mas você se abre e ganha outras, né? É uma aventura tem esse risco, né? Do desconhecido. É sempre à beira de um abismo, Sim, eu quero pagar para ver. Uhum. Esse pagar para ver, né? É a possibilidade de se permitir lançar-se a um não saber, né? Sim. Lançar-se a algo que não está de antemão estipulado e acertado na comunicação prévia. Para voltar ao familiar que você disse. E é um ato... Eu uso essa palavra e eu acho que ela combina, eu não conheço outra. É um ato de fé. Assim, eu aceito... Um ato de fé. Eu aposto que vale a pena. Mas a gente não sabe, aonde a gente está se apoiando. É no desejo, né? É num desejo que não está apoiado em nenhuma razão consciente. Eu vou. Dizer sim e arcar com esse ônus, né? Eu fiquei pensando, até a gente comentou um pouquinho isso, a manifestação de um ato falho. Sim. Como algo que rompe com uma lógica, se assim a gente pode dizer, e pode propor para aquele indivíduo uma abertura sedutora. Sim. É isso? É mais ou menos... Sim. O ato falho eu chamo assim de... São as cócegas da sedução. Exato. Não é uma grande sedução, é uma cosquinha que pode te tocar de algum modo. Assim como... Porque é algo que vem quebrar essa cristalização de um conhecido, de um familiar. E a soberania do eu. Isso. E a ilusão de que o eu domina o que está falando. É senhor do que diz. O ato falho quebra com isso. E diz, bom, pode haver outra coisa. Eu uso um exemplo interessante que é o truque de mágica. Olha só o truque de mágica. Truque de mágica. Você sabe que você será enganado. Você dá um voto de confiança de que tá bom. O mágico sabe que é essa a proposta que está posta e ele vai brincar de te produzir ainda assim uma surpresa. Uhum. Você vai ser enganado e ao final da experiência você vai, se tudo der certo, você vai sentir prazer nesse jogo de ilusão. De ilusão. É claro que é mais inofensivo um espetáculo de mágica, e aí eu me pergunto por que ali é mais inofensivo e eventualmente numa paixão amorosa isso é tão vertiginoso e pode ser tão violento, angustiante. Uhum. Porque as significações que estão em jogo sobre o meu ser num truque de mágica são nulas. No meu ser não está em jogo num truque de mágica. Mas se eu estou numa parceria amorosa, o meu ser está em jogo. E quanto mais o nosso ser está em jogo, quer dizer, quanto mais os sentidos que estão sendo abalados, fraturados, dizem respeito a quem sou eu, mais a sedução é poderosa e mais é angustiante. Aliás, é isso, né? A sedução faz a gente passar pela angústia. Tem que atravessar a angústia. Especialmente é isso, né? Se é uma sedução de alguma coisa que mobiliza o meu desejo, a angústia vem junto, porque aí a gente sai do familiar. A posição desejante é uma posição de angústia. A gente sai do conhecido, e aí, como é que faz, né? Inventa. O aconselhamento dos 2.000 anos da igreja é cuidado com a sedução, não vá se entregar a isso, é pecado, você vai... É a ruína moral, econômica, humana. A ruína moral, econômica e humana. Diversas formulações. De como é que a gente pode conclamar os homens, né, os falantes, a evitarem a sedução e ficarem unidos no discurso coletivo. Tá, mas você disse, e eu concordei, isso, se assim for, a gente não está numa posição
de saúde. Sim. Concordo, a gente está numa posição de alienação. Total, de alienação sim. total. Sim. Mas os discursos coletivos propõem, em grande medida, isso, né? Vamos dizer, dar conta de todo o campo de sentido. E a sedução, ela tem a sua raiz antissocial, né? Ela é perigosa. Que aí o sujeito questiona o sentido do grupo, né? Tá. Os sentidos prévios. O status quo já estabelecido. Pois é. Eu lembrei, eu acho que é no Seminário 1, que é o sobre a técnica, né? Os textos técnicos. Os textos técnicos. Eu acho que é lá que o Lacan diz que toda interpretação perfeita, ele não diz assim, mas ele diz isso, né? Toda interpretação perfeita é uma interpretação burra. Porque o que existe para depois da perfeição? Tô ouvindo o que você está dizendo e estou dizendo que tudo aquilo que é perfeito fecha espaço para sedução. É isso. Sim, tudo aquilo que esclarece, que elimina com ambiguidade, que estabiliza os sentidos, produz esse efeito. Agora, como fazer um jogo em que, né, pensando para o saldo depois de uma análise ou a partir de uma análise, quer dizer, como é que eu vou me relacionar agora com as promessas de saber a cada vez que eu me encontrar a cada vez que eu tropeçar na minha fala ou na fala, né, num sentido. Porque o que nos traz prazer, vamos dizer, é a promessa de que assim que eu encontrar um saber, eu vou gozar melhor, eu vou ser melhor. Eu vou ter é a promessa de deleite. Eu vou aprender como se faz. Sim, mas é de que isso vai ser uma operação de prazer. O prazer está aí, em pegar esse saber para mim. Uma vez que o que está se propondo você pode buscar quaisquer prazeres. A língua vai continuar furada, o teu ser vai continuar lascado. Falta a ser. Não se trata, a gente jamais vai recolar o nosso ser. Dá para continuar gozando da língua a partir disso? Estando advertidos disso? Ou a gente precisa mentir para nós mesmos? A gente precisa se deixar enganar? Tem uma astúcia aí, né? Eu acho que dá, não dá? Tem uma astúcia? Eu acho que dá. Você acha que não? Eu acho que é um jogo... A coisa do poder, não se levar tão a sério, se deixar enganar... brincar um pouco com esse... Se deixar iludir e desiludir, eu acho que essa é uma habilidade a ser conquistada. E, inclusive, sermos mais generosos com a nossa enganabilidade, vamos dizer, e, eventualmente, com aquilo que a gente se engana sobre o outro, que vem do outro. Porque a primeira resposta, assim, a gente odeia, né? Se o outro nos engana, nossa primeira resposta é do escândalo, do ódio, do ultraje, eventualmente da criminalização, do cancelamento. Agora, tem algo aí que a gente continuará sujeitos a isso, a gente se engana. Isso é da estrutura do jogo na língua. A posição do clínico, então, do analista, tem que se manter uma posição também seduzida. Não pelo discurso do paciente, mas pelo não saber, pela posição de não saber do analista diante daquilo que está lhe sendo dito. Eu acho que sim, eu acho que o analista ele tem que sustentar ali uma sedução. Acho que no semana 21 ou 22, de que ele tem que se fazer bobo do inconsciente. Eu concordo bobo do inconsciente, com isso. É isso aí. Ele vai ser tapeado, ele tem que se emprestar para esse jogo, e ao mesmo tempo que ele se empresta, ele sabe pensar os efeitos do que está em curso e propor essa tomada de posição em relação a esse jogo. E saber que não se sabe sobre aquilo. É quase que um consentir no que tem de infinito disso, essa estrutura. É estrutural. É estrutural. Então, assim, não se trata de algo a ser curado. É claro que a gente vai... Vamos dizer, a leitura que o analista tem sobre o que é o sofrimento neurótico,
e o que o neurótico luta para curar, o analista sabe que tem algo de incurável aí. De estrutural. O saber não vai curar Não vai. esse mal-estar. Não. Então, a partir daí, como é que ele se empresta para um jogo que não se trata de simplesmente esclarecer como se fosse uma lição teórica para um analisante, mas de fazer na língua, vamos dizer, oferecer um traquejo para esse jogo. Um andar. Que aí é o estilo de cada um, os truques, a experiência conta. Até o humor, né? Eu acho que é preciso ter um humor com essa... Eu sou um defensor do essa do estrutura. humor na clínica. Senão, Senão... seria um final melancólico. Bem, Laerte. Pessoal, A Casca do Tempo Nascente, ensaio sobre a sedução, Zagadone. À venda nas melhores casas do ramo. Isso. É isso? É isso mesmo. Laerte, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Parabéns pelo filho caçula. Né? Obrigado aí. E até uma próxima. Até uma próxima. Sucesso.